Aleluia, glória a Deus, graça e paz, igreja, aleluia. Irmãos, primeiramente queria falar para vocês que é uma honra e um privilégio a gente poder estar aqui, e nós não viemos aqui apenas para ensinar vocês métodos, para ensinar vocês teologia, nós viemos aqui para liberar o reino de Deus, a realidade superior daquilo que a gente vive e consegue ver, ok? De uma forma que talvez você não tenha experimentado ainda. Porque, irmãos, eu quero dizer para você que se você está aqui hoje, você não vai sair daqui da mesma forma que você chegou. Aleluia, porque onde está a presença do Rei, você não tem como ficar do mesmo jeito. Glória a Deus, e até o final dessa noite você vai ver pela prática, nós vamos mostrar para vocês com uma série de testemunhos, pela palavra, com experiências que nós temos tido com o Senhor ao longo dos anos, ok? Como é incrível essa vida sobrenatural que a gente tem acesso em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. A Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes em Cristo Jesus. Sabe o que isso quer dizer? A Bíblia não fala que Jesus é o rei dos reis. Quem que é os reis? Nós. E aí, em Eclesiastes 8,4 diz assim: aonde há a palavra de um rei, aí é poder. Amém. Glória a Deus. Pode manter, irmão. Pode manter, por favor. Aleluia. Eu gosto de ministrar sempre com louvor, porque isso incendeia o meu coração na presença de Deus. E o nosso propósito aqui é incendiar você. Irmãos, nós queremos agitar as águas do Espírito no teu coração. Amém. Assim como aqueles discípulos que caminhavam na estrada de Emaús e se encontraram com Jesus, e sem reconhecer o Senhor começou a falar dele mesmo na palavra. E ao final daquela jornada, quando eles tiveram os olhos abertos e reconheceram o Senhor Jesus ao partir do pão, eles olharam um para o outro e falaram: meu Deus, não queimava o nosso coração quando ele falava dele nas Escrituras. Aleluia! Quando a gente está aqui na frente falando da pessoa do Senhor Jesus e da realidade que a gente tem acesso, pelo poder do Espírito Santo, meu amado, algo tem que queimar dentro de você. O nosso propósito aqui é agitar as águas do Espírito Santo pelo fogo de Deus, para que você não saia daqui apenas com o entendimento de algo novo, ou talvez algo que você já conheça, mas você saia daqui com uma capacitação pelo poder do Espírito e a ousadia pelo fogo de Deus, de aonde você for, você levar o reino. Porque a unção que vem sobre você não é para você. Existem dois tipos de unção, nós vamos falar isso ao longo da noite, amém? Mas tem a unção dentro de você, que é onde Deus trabalha o teu caráter, forja o coração de Cristo em você. E tem a unção que vem sobre você, com o fogo, que não é para você. É para a pessoa que está do teu lado. E eu quero te dizer que o que você carrega, eu preciso. O irmão que está do teu lado precisa. A unção que você carrega, os teus irmãos precisam, as pessoas que estão no mundo precisam. E com tudo que a gente vai falar aqui, o propósito é que você saia daqui com o entendimento do que você tem acesso, mas não apenas isso, que você entenda como você é amado pelo Pai. Como um relacionamento pessoal e íntimo com o Senhor, que te capacita a fazer o impossível. Irmãos, dias atrás, quando nós estávamos orando sobre essa reunião aqui, o Espírito Santo falou várias coisas no meu coração, tem tudo anotado aqui. E nós vamos liberar isso para vocês hoje, amém? Então, se você está aqui hoje, pode ter certeza que o Senhor Jesus te trouxe aqui. Talvez você tenha vindo aqui com uma expectativa de aprender algo novo, talvez rever alguma coisa, talvez até mesmo receber a cura de algo que você está precisando. Mas eu quero te dizer que a cura de Deus nunca é apenas uma cura. Mas ela é um convite para um relacionamento mais profundo e íntimo com o Pai. Nessa segunda sessão eu quero falar para vocês sobre o poder da palavra e a autoridade de Jesus para a cura. E eu vou tocar em vários aspectos, ok? Da palavra de Deus. E eu quero ensinar você a manusear bem a palavra da verdade. Quando você se encontrar, se deparar não apenas na tua própria vida, na tua família, nas pessoas próximas a ti, mas quando você estiver no trabalho, quando você estiver nas ruas, quando você estiver, seja onde for que você tem relacionamentos, você carregar a verdade da palavra e liberar ela na vida das pessoas. Meu amado, você foi chamado para uma vida sobrenatural.
Você foi chamado para viver algo que é muito além do que tu pode tocar ou ver com teus olhos naturais. Aleluia. Aleluia. Eu me empolgo demais, porque o Senhor já falou algumas coisas que Ele vai fazer hoje. Mas antes de a gente chegar lá, a gente precisa construir em vocês o embasamento, um ambiente de fé que vai trabalhar o teu coração, agitar as águas do Espírito para que você receba aquilo que Deus quer te entregar hoje. E eu quero adiantar para você que não é apenas uma cura física, não é apenas uma cura emocional, mas é uma transferência de unção para você ser empoderado de levar essa realidade do reino aonde você for. Você não foi chamado para esquentar banco de igreja. Aleluia. Abra a palavra de Deus comigo em Isaías 61. Aleluia. Yes. Isaías 61, a partir do versículo 1. Nós vamos ler mais de uma vez esse versículo, essa passagem, hoje. Mas cada vez que a gente lê ela, eu vou trazer uma nova revelação para você. Porque eu quero que você entenda pela palavra o que Jesus fala sobre você. Irmão, eu já sei que eu sou filho amado. Será? Será que você entende a profundidade do amor do Pai por ti e o que de fato habita em ti? Quem habita em ti? Será que você entende o que Deus tem falado sobre a tua vida, sobre o teu futuro, sobre o teu passado e sobre o que você está vivendo hoje? E Isaías 61 diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Escuta essa: enviou-me a curar o quê? Os quebrantados de coração. Eu quero dizer para você, antes de eu entrar na palavra, que antes de Deus curar o teu corpo físico, Ele quer curar o teu coração. O Senhor Jesus nos enviou aqui hoje pelo teu coração. Não foi por um conhecimento a mais, não foi por uma experiência com Deus, foi pelo teu coração. É o teu coração que o Pai anseia. É nas camadas mais profundas do teu coração, que talvez coisas que tu nem sabe que estão lá, mas o Espírito do Senhor sabe que Ele quer tratar com você, que Ele quer que você perceba. Aleluia. A palavra de Deus, ela é um espelho que ela revela o teu coração. Para quem? Para o Pai? Não, Ele já conhece o teu coração. Para você. Quando você começa a entender o que está escrito na palavra a teu respeito, e o teu coração começa a ser realinhado com a verdade de Deus, tu vai começar a experimentar um nível de sobrenatural do teu relacionamento pessoal com o Senhor Jesus como nunca antes. Jesus disse: conhecereis a verdade. Ele disse: conhecereis o poder de Deus e o poder de Deus te libertará? Não. Conhecereis quem é a verdade? Quem é Jesus? A palavra. Aleluia. Eu quero dizer para ti, cara, que o poder de Deus expõe o que está na tua vida, ou que está te oprimindo. Mas é a verdade que expulsa o que está te oprimindo, que cura o teu coração. Aleluia. Que realinha o teu coração com o do Pai. Está escrito que, lá em Salmos 91, a tua verdade é o meu escudo e o meu broquel. Quem aqui quer viver o sobrenatural de Deus manifestando o reino e orando pelas pessoas? Aleluia. Eu já adianto para você que se você não conhecer o que está escrito ao teu respeito na palavra de Deus, se não conhecer a verdade, você nunca vai ver os resultados que você está sonhando em ver em Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, aquele que habita em você, ao qual o Senhor Jesus rogou ao Pai e Ele enviou, Jesus chamou Ele de uma forma que, cara, queima no meu coração.
Jesus disse assim: eu rogarei ao Pai, e Ele enviará a vocês o Espírito da verdade. O poder de Deus, ele flui quando você prega a verdade. Jesus. Paulo colocou da seguinte forma, ele disse: eu não convenci vocês com palavras de sabedoria humana, mas com demonstrações de poder, ok? E ele disse assim: e eu não preguei nada além disso, Jesus crucificado. Para pensar, Paulo, talvez um dos caras mais inteligentes que a história registra, super capacitado, treinado pelos melhores mestres, o cara que teve experiências com o Senhor de uma forma incrível, e ele, esse cara que poderia pregar tudo que é tipo de mensagem sobre qualquer assunto, ele diz: eu não preguei nada para vocês além de uma mensagem: Jesus crucificado. Essa é a verdade que o poder do Espírito Santo testifica quando tu fala, crendo no que está escrito. E é isso, meu querido, que vai liberar o poder de Deus quando tu estiver orando por um enfermo. Aleluia. Por isso eu quero começar a falar para vocês sobre identidade. E eu vou falar rapidamente, tem vários assuntos que eu vou falar, eu não vou gastar muito tempo nisso, mas tem algo que é importante construir no teu coração, porque eu não conheço você, eu não sei a tua história, eu não sei o que tu viveu, o que tu passou, nem o que tu conhece da palavra, mas se você está aqui, eu sei que você tem fome pelo algo mais de Deus. Aleluia. Diminui um pouquinho para mim. Isso. Aleluia. A tua cura começa ao saber quem tu é em Cristo Jesus. Quando você tem a oportunidade de falar de Jesus para alguém, e você identifica que essa pessoa está com dor ou está sofrendo, normalmente a raiz do problema não é o sintoma que ela está sentindo. Normalmente o problema está no coração. A própria ciência hoje comprova que grande parte das doenças físicas das pessoas, começa por problemas emocionais. Não é verdade? O que está escrito lá em Provérbios? Acima de todas as coisas, guarda o... Percebe? Mas quem é que guarda o teu coração? Quem é que guarda o teu coração? Eu disse para vocês agora há pouco. Quem que é o teu escudo e o teu broquel? A verdade. Percebe? Como é que tu destrói uma mentira? Aleluia. Eu estou construindo algo em você. Mas a tua identidade, ela começa a ser formada no teu secreto com o Senhor. E uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu comecei minha jornada com Deus foi que a minha intimidade com o Senhor no secreto é o que define a minha jornada com Ele em público. Se você não tem uma vida de intimidade com o Senhor no secreto, dificilmente tu vai conseguir manifestar algo para as pessoas em público, aquilo que tu não recebeu no secreto primeiro. Irmãos, eu gostaria muito de orar pelos enfermos, de manifestar os dons, de viver o sobrenatural de Deus, mas tu não gasta 5 minutos por dia com o Espírito Santo. E muito menos com a verdade. Eu quero falar para vocês sobre o jardim secreto de Deus. A história da humanidade começa num lugar de intimidade com o Pai. Percebe? Porque a Bíblia diz que no Éden, Deus caminhava com Adão e Eva todos os dias. Não foi assim? E era um lugar que Deus criou para o homem. E é interessante porque Deus fala duas coisas para Adão. Ele diz o seguinte: olha, o teu papel
é tu cuidar da terra, é tu trabalhar a terra, e de tudo que está aqui pertence a vocês. E aí ele diz uma segunda coisa que a maioria das pessoas não pega. Ele diz assim: e o teu papel também é guardar o jardim. Pergunta: guardar do quê, se ainda não tinha o pecado? Ou guardar de quem? Mas ele deu essa ordem para Adão. Se você ler Gênesis de 1 a 3, você vai compreender a história. Por causa do tempo, a gente não vai ler esses versículos, porque tem bastante coisa que eu quero passar com vocês. Aleluia, mas você pode ler depois. Amém? Mas o que Deus estava falando? Olha só. E a Bíblia diz isso. Os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu ao homem. Guardar de quem o jardim? Porque o propósito inicial de Deus sempre foi para que a gente crescesse em intimidade com o Pai, entendendo quem nós somos nele e manifestasse um reino, trazendo ordem aonde havia caos. Porque o inimigo habitava na escuridão. O homem era para dominar e resolver esse negócio. Mas ao invés disso, ele entregou a chave de todas as coisas do domínio para Satanás. O próprio Satanás fala isso para Jesus no deserto. Olha, se tu se prostrar e me adorar, eu vou te entregar todos os reinos da terra. Porque foi me dado. Por quem? Por Adão. Porque aquele que te obedece é aquele que se torna escravo. Percebe que Adão e Eva, eles não apenas desobedeceram a Deus, eles obedeceram ao diabo. Porque Deus disse, não come do fruto. Satanás foi lá e disse, come. Aquele que te obedece é o teu Deus. Mas qual que é o ponto que eu quero fazer aqui? Que o local de intimidade, o jardim secreto, Deus com o homem, onde todos os dias o Senhor ensinava a eles todas as coisas. De tal forma que Adão deu um nome para todos os animais. Eu não vou ter tempo para falar isso, mas se a gente fizesse uma conferência profética, certamente eu falaria sobre isso. O poder do nome, quando tu dá nome para alguém, é bíblico de capa a capa. Tem tantas revelações sobre isso. Aleluia. Por isso que o poder e a autoridade que a gente carrega está no nome de Jesus. Aleluia. Mas Adão deu nome aos animais, percebe? E o nome carrega o destino profético. E aí, Adão tinha essa intimidade com o Pai. Mas acontece, meus irmãos, que o primeiro lugar que o inimigo tenta acessar é o teu jardim com Deus. Não foi isso que aconteceu? Ele não foi lá, dominou a serpente não foi lá no jardim e fez todo o estrago, a gente sabe. Eu quero dizer para você que existe uma tentativa constante do inimigo para te distrair, para que a serpente entre no teu jardim secreto com o Pai. Como eu disse antes, eu não sei a tua vida, mas se você está tendo dificuldade de tirar 5 minutos, pelo menos, do teu dia com o Senhor, no teu jardim secreto com Ele, tu pode ter certeza. E o Espírito Santo, se tu perguntar, vai te falar que em algum lugar do teu jardim a serpente entrou. E se tu não resolver esse negócio, tu vai ter muita dificuldade em crer no que a verdade fala a teu respeito. E se tu não conhece a verdade sobre ti mesmo, tu não vai conhecer a verdade sobre o enfermo que está sentado na tua frente. Percebe? Agora, quando tu conhece a verdade sobre quem tu é em Cristo Jesus, do que tu tem acesso em Cristo Jesus, que o Espírito da verdade revela o Filho, e o Filho é a expressão exata do Pai, e assim como o Senhor Jesus é, nós somos neste mundo, 1 João 4,17. Isso quer dizer que o quê? Que a mesma posição que o Senhor Jesus tem perante o Pai, você tem, pela fé. Nem os anjos têm essa posição. E eu provo você pela palavra. Eu provo para você pela palavra. Nós vamos chegar lá. Aleluia.
Shokoroto koyaras. Sabe qual que é o requisito para tu poder orar por cura? É saber quem você é em Cristo Jesus. É isso aí. O resto já está disponível para você. É só você saber a verdade. Sabe como é que eu comecei a orar por cura? Vou contar um pouquinho da minha história, para vocês entenderem exatamente o que eu estou falando na prática. Eu vim de uma família que não era cristã, se converteram mais tarde. O pastor Rui foi um dos personagens que Deus usou, meu pai na fé. Quando eu tinha 10 anos de idade, ele conhecia a minha família. Hoje eu estou com o melhor não falar, mas já faz algum tempo. E eu quero dizer para você que eu cresci ouvindo a palavra de Deus a partir dos meus 8, 9 anos de idade. Porém, quando eu entrei na aborrecência, quer dizer, na adolescência, eu não quis mais saber da igreja. E a minha família toda ia, mas não é que eu não acreditava em Deus, e o pastor Rui é testemunho de tudo que eu vou dizer aqui. Mas eu não queria saber. E eu vou dizer para você que a minha vida realmente não era um lugar feliz. Ao passar dos anos, lógico que na vida acontecem certas coisas, certas circunstâncias, a gente vai enfrentando traumas, enfrentando dificuldades, enfim, faz parte da vida. Amém? Nesse mundo tereis aflições. Mas quando você não tem Deus, quando você não sabe quem tu é em Cristo Jesus, tudo se torna mais difícil. E rapidamente o inimigo consegue sugar a tua esperança para o futuro. Por quê? Porque ele lança mentiras ou meias verdades no teu coração, através de palavras, circunstâncias, pessoas, enfim. Ok? E quando tu faz parceria com uma mentira, pega isso aqui agora que eu vou falar. Ok? Você dá acesso para o inimigo, porque ele não tem nenhuma autoridade. Porque a Bíblia diz assim, ó, Jesus tem toda a autoridade. Ele está sentado à destra do Pai com toda a autoridade sobre todo o mal e tudo o que há, certo? Se Jesus tem 100% da autoridade, significa que alguém ficou sem nenhuma. Não é? Aleluia. Então, se Jesus tem 100%, o inimigo não tem nada de autoridade. Quando é que ele ganha autoridade na tua vida? Quando tu faz que nem Adão. Quando tu obedece ele. Percebe? Como é que tu obedece ele? Quando ele lança uma mentira e tu acredita nela. E o pior, tu ainda fala. Porque a fé, ela opera de duas formas. Você crê com teu coração e você fala com a tua boca. Então eu vou te explicar um princípio, se você não sabe, um princípio espiritual. Todo o reino do Espírito, ele é ativado pela fé. Todo ele. Não só as coisas de Deus. Então, se você começar a ter pensamentos de medo, você tem medo de ir na esquina comprar um pão porque você teme ser assaltado. E aí você começa a ter aquele medo, o inimigo joga aquele pensamento em você, e você começa a ter aquele medo, você não sabe explicar, meu Deus, vou ser assaltado. E aí você fala, cara, eu não vou lá porque se eu for, eu tô com medo de ser assaltado. O que tu fez? Tu trouxe à existência, pela fé, o que tu creu com teu coração. Tu fez uma parceria com o medo, que é um espírito, e que trabalha para o inimigo. E você, pela fé, você criou uma situação completamente desnecessária na tua vida. Eu estou dando um exemplo bem simples, mas isso acontece em várias esferas da nossa vida. Tu sabendo disso ou não, o inimigo não precisa que tu entenda. Diferente de Deus, ele não espera a tua permissão. Ele opera pelas leis do reino espiritual. Aleluia. Agora o contrário também é verdade. Quando você crê na verdade e você fala ela com a tua boca, tu traz à existência pela fé aquilo que tu está crendo. Aleluia. Não foi assim que Deus criou todas as coisas? Glória a Deus. E nessa época da minha vida, cara, eu entrei em depressão, eu estava muito mal, eu escondia muito bem, mas eu, por incrível que pareça, quem me conhece hoje, os irmãos aqui agora estão sabendo disso, eu falo pelos cotovelos. Ok, ontem a gente foi até 1h pouco da manhã, né? Porém, eu não fui sempre assim. Eu era aquele menino quietinho na minha, o pastor sabe.
Eu ficava lá no meu computador, no meu mundinho, ele chegava lá em casa, ele ia nos visitar, e o pastor sempre falando Jesus, 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 cara, não aguentava mais ouvir o pastor falar de Jesus, e eu ia pro quarto, ficava no computador, e só que é o seguinte, eu ouvia, eu podia não querer a palavra, mas eu estava ouvindo a palavra. Quem sabe o princípio que eu estou falando aqui? A fé vem pelo... No grego, Deus ali é Christos. É Jesus, a verdade. Algo estava sendo construído dentro de mim, sendo semeado dentro de mim sem eu saber. E pela intercessão da minha família, principalmente da minha mãe, ela estava criando pela fé um futuro que hoje eu estou vivendo. Aleluia. Aleluia. E por que eu estou contando isso para você? Porque o meu primeiro encontro com o Senhor foi no meu secreto, no jardim. Eu não contei para ninguém, eu tinha vergonha, que eu comecei a buscar Deus. E eu comecei a buscar o Senhor no secreto, porque eu estava passando uma situação muito complicada na minha vida. Muito complicada. Comecei a namorar uma moça que era filha de pastor. E não deu certo. Por uma série de motivos. Na época eu já tinha uns 24 anos de idade. E eu lembro que eu fiquei pior do que eu estava, né? Lógico. E naquele momento eu tomei uma decisão na minha vida. E eu quero que você preste bem atenção nisso que eu vou te dizer, porque o propósito disso que eu estou contando, e nós vamos chegar num bom lugar. Eu estou avançando, estou criando aqui um fundamento para a gente chegar onde eu quero, amém? E o propósito, por que eu estou contando tudo isso? Porque eu quero dizer para você a importância do teu jardim secreto com Deus. E tudo que você vai viver com o Senhor na tua vida começa no teu jardim secreto com Deus. Na tua identidade com o Senhor Jesus. Eu sei que tem pessoas aqui hoje que estão precisando ouvir isso, porque ainda que você tenha buscado ao Senhor, ainda que você vá em alguns eventos, ainda que você busca do teu jeito, mas algo está faltando na tua vida e tu não sabe direito o que é. Aquele fogo, aquela paixão, aquela fome pela palavra. Tu vê isso nos outros, mas em ti você não experiencia. E o que aconteceu foi o seguinte, eu comecei a buscar Deus no meu quarto por 4 meses. 4 meses, sem ninguém saber, não contava pra ninguém nas madrugadas, eu fechava a porta do meu quarto, eu comecei a buscar ele do meu jeito. E aí olha só que interessante, todas as vezes que o pastor Rui ia lá em casa ao longo da minha vida, e eu escutava ele falar de Jesus, lá vem o pastor Rui falando de Jesus de novo. Mas olha só que interessante, quando eu comecei a buscar a Deus, seja por qual motivo que for, o Espírito da Verdade, como o Senhor Jesus disse, começou a me relembrar tudo que eu ouvia ao longo dos anos que ele falava. Aleluia! E eu comecei a ter algumas estratégias, porque eu comecei a lembrar como é que ele falava, como é que a gente devia orar, o que a gente devia pedir para Deus, quando a gente queria ter um encontro com Deus. E eu comecei a repetir com ele. Não tinha muito entendimento, mas eu queria de fato que a dor parasse, percebe? Não é porque eu queria conhecer Jesus, o meu Salvador. Cara, eu só queria que a dor parasse. E o que aconteceu que ao final daqueles 4 meses eu estava no meu quarto e eu estava orando do meu jeito, eu mais chorava do que qualquer outra coisa, porque eu só queria que a dor parasse, eu clamava a Deus, e eu falava todos os dias na minha oração, eu falava assim, depois da choradeira toda, eu falava, Senhor, se Tu realmente me ama, se Tu é por mim, como todo mundo tem falado, como o pastor Rui tem falado a vida inteira, me prova de alguma forma, eu quero ter um encontro contigo. E eu ia dormir. E o que aconteceu? Certa noite, eu fui dormir na madrugada e o Senhor Jesus me deu um sonho. Pega isso no nome de Jesus, cara, que eu vou contar pra você. Porque isso aqui não estava nem no meu plano de falar. E nesse sonho, eu vou resumir o sonho porque foi bem comprido, mas em determinado ponto, o Senhor Jesus me levou pro dia que Ele foi crucificado. Irmão, eu não creio nisso. Cara, eu vivi isso, eu tô te falando. Cada um de vocês é único pro Pai. Cada um de vocês vai ter uma experiência única com o Senhor. Cada um de vocês tem um testemunho único que eu preciso ouvir. Esse é o meu. Aleluia.
Aleluia, mas há um só Espírito, um só Senhor. E o Espírito Santo revela o Filho. E o Filho conhece o Filho e tu conhece o coração do Pai. E nesse sonho o Senhor Jesus me levou em espírito pro dia que ele foi crucificado. E eu via aquela multidão de pessoas, eles estavam todos de costas para mim. Eu enxergava Jerusalém de fundo e eu sabia no meu coração, Jesus estava carregando a cruz. E em determinado momento, aquilo ali tudo some e de repente eu sinto a presença que eu não consigo descrever para vocês em palavras. O Senhor Jesus chega por trás e me abraça. Irmãos, tudo o que eu conseguia fazer era chorar que nem criança e dizer, me perdoa, eu te amo. Era tudo que saía da minha boca. E sabe o que ele disse para mim? Ele me disse uma frase que mudou minha vida para sempre. E eu sei que tem pessoas que precisam ouvir isso hoje. Ele me disse assim, com aquela voz suave, com o som de muitas águas, ele fala, quando eu estava lá naquela cruz, eu já te enxergava. Quando eu estava lá naquela cruz, eu já te enxergava. Quando eu estava lá naquela cruz, eu já te enxergava. Ao longo dos anos eu entendi que ele usou essa frase, especificamente essa frase, porque ele queria curar uma camada muito profunda no meu coração que eu não sabia naquele momento. Naquele momento foi uma experiência tremenda com Deus, mudou a minha vida. Eu vou finalizar a história, mas abrindo um parênteses, ele falou, quando eu estava lá naquela cruz eu já te enxergava, porque eu achava que ninguém me enxergava. Percebe? Eu não acreditava que as pessoas davam valor para mim. Eu achava que o meu papel era ficar num cantinho, no escuro, desejando por um futuro que eu nunca via chegar. Eu achava que ninguém me via chorando nas madrugadas. Eu achava que ninguém poderia me ajudar. Mas o Senhor Jesus fala especificamente, não é incrível? Quando eu estava lá naquela cruz, eu já te enxergava. Por que isso é importante? Porque se você crê no que o Senhor Jesus fez por ti na cruz, há um destino sobrenatural que tu não faz ideia que está à tua disposição. Porque a minha história, isso foi apenas o começo da minha jornada com o Senhor. Sabe o que aconteceu em seguida? No outro dia, eu fui perguntar para Deus na minha oração se o sonho veio dele. Sim, né? Porque, né? Tinha que confirmar, né? Ainda. Sabe o que aconteceu? Quando, depois da minha choradeira toda, porque já era ritual, né? No final da oração, eu falei... Senhor Jesus, se aquele sonho, Deus, se aquele sonho realmente veio de Ti, me confirma de alguma forma. Olha o que eu disse. E aí eu falei em seguida o que eu sempre falava. Mas Senhor, se Tu realmente me ama, eu quero ter um encontro real contigo. Abra a palavra de Deus comigo em Atos 2. Queixa tu corros. Ereta corros, sotocou yeshe te quires. Aleluia. O Espírito Santo já mudou tudo que eu ia falar. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Tua fidelidade dura para sempre, Senhor. Não há nenhum outro como Tu, Senhor. Quando eu terminei de falar, Senhor, se Tu realmente me ama, eu quero ter um encontro real contigo. Sabe o que aconteceu? A gente vai ler o que aconteceu. Versículo 1. E ao contemplar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Onde é que eles estavam? Num lugar secreto. Aleluia. Nessa altura da história, os discípulos eles estavam ainda com medo de Roma e se reuniram na casa de alguém para orar. De repente, diga de repente.
Veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam sentados. E então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, diga fogo, e pousou sobre cada um deles. Irmãos, eu tomei um cagaço, um susto. Quando eu estava no meu quarto, eu orei dessa forma e deu um estrondo como um som de vento, e o Espírito Santo veio sobre mim como fogo. Eu quero dizer para você que eu fiquei mais de 1 hora no chão sem conseguir me levantar. Foi assim que começou a minha jornada com Deus. Quando eu finalmente consegui me levantar, a minha primeira reação foi ir direto no banheiro para me olhar no espelho. Porque eu tinha certeza que eu ia olhar no espelho e eu ia ver fogo sobre mim. Resultado da história: eu fiquei 48 horas sem conseguir dormir. Porque todas as vezes que eu deitava para dormir, como ondas de poder, vinha o fogo do Espírito Santo sobre mim. Aleluia! Sabe como é que eu consegui dormir? Eu tive que pedir para o Pai: Senhor, eu preciso dormir. E aí ele diminuiu o suficiente para eu conseguir pegar no sono. Por que eu contei para você essa história? Porque você não vive em público o que você não recebe primeiro no secreto. Porque o segredo para uma vida sobrenatural com Deus, para você andar em poder, em santidade, em amor no Espírito Santo de Deus, está no jardim secreto com o Pai. E a primeira lição que eu aprendi com o Espírito Santo foi: filho, se tu não viver isso comigo aqui, tu não vai conseguir viver isso comigo lá fora. Resultado: ninguém mais reconhecia o Cleito. O menino quietinho, depressivo, de repente começou a aparecer na igreja. Ninguém precisava mais me convidar para ir. Eu queria ir. E sabe o que foi mais engraçado da história? Que eu chegava na igreja e eu olhava para as pessoas sentadinho ali, glória a Deus e tal. Eu pensei: cara, como é que vocês não estão vivendo isso? Claro, na minha inocência, né, eu queria que todo mundo estivesse vivendo, ou achava que todo mundo ia estar vivendo aquela experiência que eu estava vivendo. E eu comecei a testemunhar para as pessoas, e assim começou a minha jornada. Aleluia! O pastor Rui, quando ficou sabendo da história, ele não sabia se ele louvava a Deus ou se ele: meu Deus, o que está acontecendo? Porque ele me conhecia. Aleluia! Glória a Deus! Abra a palavra de Deus comigo, Mateus 4. Yes. Obrigado, Senhor Jesus. Mateus 4, versículo 3 e 4 diz assim: Perdão, irmãos, volta um capítulo, Mateus 3, 16 e 17, que é os últimos versículos do capítulo 3. Eu quero ler isso com vocês primeiro. Tem muita coisa boa que o Espírito Santo quer fazer hoje, irmãos. A gente está só começando. A gente está agitando as águas do Espírito no teu coração. O Pai está chamando a tua atenção, porque Ele está falando para você pessoalmente hoje. Não olha para quem está aqui com o microfone na mão, irmãos. Não é sobre nós. É sobre o Rei dos Reis. É sobre o Senhor Jesus. Não tem ninguém melhor aqui que ninguém. A gente só está compartilhando aquilo que a gente tem vivido com o Senhor. Crendo que o testemunho de Jesus na nossa vida se torna um espírito de profecia na tua vida. Nós vamos falar sobre isso mais tarde. Aleluia. Mateus 3, 16 e 17 diz assim: E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Presta atenção nisso agora. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu filho amado, em quem eu me comprazo.
algo que a gente ama declarar, né? Eu creio que todo mundo aqui conhece bem essa passagem. Mas a gente leu essa passagem por causa do que eu vou falar quando a gente lê a próxima. Vai agora lá para Mateus 4. Só vira a página da tua Bíblia. Logo em seguida disso, Jesus foi guiado pelo Espírito Santo para o deserto, como a gente sabe. E ao final dos 40 dias, o inimigo aparece para ele para tentar ele, né? Então todo mundo conhece a história. Mas o que isso tem a ver com identidade? E eu vou falar para você algo aqui, um princípio, talvez você nunca tenha pensado nisso, talvez você já saiba disso que eu vou dizer. Mas percebe que tudo que a gente está falando aqui não é apenas para você, é para que o Espírito Santo pegue isso que está sendo construído em você, ok? E flua através de você para as pessoas que você vai encontrar quando sair daqui. Ah, irmão, eu já sei tudo isso, mas e a pessoa que tu vai encontrar? Olha só, nem todo mestre é o melhor comunicador. O cara pode ser o maior perito em alguma área, o melhor engenheiro, não quer dizer que ele sabe ensinar engenharia. Sim ou não? Sabe quem que é o melhor mestre e comunicador? O Espírito Santo. Mas Jesus disse assim, ó, o Espírito da verdade vai relembrar vocês tudo que eu tenho ensinado para vocês. Como é que vai te relembrar de algo que tu nunca viu? Então, teu papel é conhecer a verdade. Crendo que quando tu falar da verdade para alguém, o Espírito Santo é o melhor comunicador. É ele que convence. Eu não posso convencer ninguém de nada, nem você. Eu sei que você sabe disso, mas eu quero que você entenda que a tua comunicação, quando estiver orando por um enfermo, ela vai ser em cooperação e parceria com o Espírito Santo. Sempre. Não é pelo que você, agora eu recebi um treinamento, agora eu sei todo o ABC do que eu tenho que fazer. Cara, a gente está te dando aqui melhores práticas daquilo que a gente aprendeu com o Espírito, com o embasamento bíblico. Mas no final do dia, você tem que aprender a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Mateus 4. Versículo 13, 4. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Pare por aqui. A gente leu Mateus 13, 16, 17, né? Quando se abriu os céus, o que Deus disse? Esse é meu Filho amado. O que Satanás disse para Jesus? Se tu és filho, o que ele deixou de fora? Percebe que aqui foi um ataque direto à identidade do Senhor? A gente muitas vezes não percebe disso. Eu tinha lido 3.000 vezes essa passagem, até que um dia o Senhor me abriu os olhos para essa verdade. Deixa eu falar uma coisa, o inimigo não tem problema nenhum em tu saber que tu é filho e filha de Deus. Verdade. Ele não está nem aí para isso, que tu sabe que tu é filho de Deus. Sabe quando é que ele fica preocupado? Quando tu sabe que tu é filho e filha amado de Deus. Amada de Deus. Porque quando tu sabe quanto tu é amado, tu não vai procurar validação nas pessoas. Tu não vai se importar nem com a tua própria reputação. Tu sabe que tu é amado, tu sabe que tu é aceito. Aí, aquilo que a tua mãe, o teu pai, talvez um parente, talvez um amigo declarou sobre a tua vida, que te feriu, vai perder o poder sobre ti. Porque tu sabe que tu é amado pelo Pai. Por isso que Satanás diz, se tu é filho, ele não percebe que ele não relembrou Jesus que ele era amado. Se tu é filho, ele não tem problema em dizer que tu é filho. Aleluia. Glória a Deus. Abra a palavra de Deus comigo em 2 Coríntios 5,17. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Deixa eu falar para vocês sobre ministrar aos enfermos. Quando você está perante pessoas que você quer orar, seja qual for o motivo, ok? Quando você quer fluir com o Espírito Santo para abençoar alguém, vai acontecer uma batalha aqui em você.
As pessoas que estão olhando de fora, elas acham que a batalha é externa. Quando você está orando por alguém e declarando e esperando Deus tocar na pessoa, e a pessoa está ali recebendo oração, e você acha que está acontecendo ali alguma coisa, e Deus está tocando, enfim. Mas a verdadeira batalha acontece aqui. Não só na pessoa que está recebendo oração. Principalmente em você que vai estar orando. Porque mesmo que a pessoa que esteja recebendo oração não crê em nada daquilo que você está falando, ainda assim, por causa da tua fé na verdade, o Espírito da verdade, e por amor à pessoa, ele vai tocar na pessoa. O problema é quando você que está orando está balanceado com a verdade, está ferido. Essa é a verdadeira batalha. Essa é a batalha que vai estar em jogo quando tu for impor as mãos sobre alguém para orar. Essa batalha que está em jogo todos os dias quando tu se ajoelha no teu quarto para orar ao Pai. Porque quando tu entende o quanto tu é amado por Ele, não fica fácil tu receber pela fé o que Ele disse que tu tem. É quando tu não entende o quanto tu é amado, é que tu começa a duvidar do amor de Deus por ti e das bênçãos que Ele disse que tu já tem. Esse é o problema. Se eu chegar aqui pro pastor Nivaldo e dar um presente para ele. Ok? Pastor Rui, isso é uma das coisas que eu aprendi com o pastor Rui. Todas as vezes que ele vai visitar alguém, enfim, que ele fica na casa de alguém, ele tá rindo que ele já sabe o que eu vou dizer. O pastor Rui ora a Deus e dá um livro para a pessoa de presente. Porque ele ama ler, tem uma biblioteca. Eu morei com ele 1 ano. E eu li livros que nem tem em português, certo? Porque ele viajou o mundo, ele tem um monte de coisa. E cara, então eu aprendi dele, um dos legados que eu peguei dele foi leitura. Então, lê. Não só a palavra, certo? E um dos hábitos que ele tem é dar de presente de livro para pessoas. E o que é mais engraçado, quer dizer, não é engraçado, mas eu aprendi com ele isso, é que ele não simplesmente compra o livro e te dá o livro. Ele vai lá, ele abre a capinha do livro, certo? O plásticozinho ali que vem e tal. E ele abre ele nas primeiras páginas ali, onde está em branco ali, e ele faz uma dedicatória. Todas as vezes. E quando tu dá um livro de presente para ele, ele olha se não tem dedicatória. Irmão, tá faltando uma dedicatória. Por quê? Porque eu aprendi com ele que quando tu dá um presente para alguém, tu tem que entrar em concordância com o Espírito Santo e profetizar algo no livro que a pessoa está recebendo. Do que a pessoa vai receber com aquele presente? Ela não está recebendo só um livro. Ela está recebendo uma nova revelação da pessoa do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Sereteki araka araseki resh. 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém. Todo mundo conhece essa passagem, né? Aliás, não vai ter possivelmente um versículo que você nunca leu aqui que a gente vai falar. Mas o ponto é o que a gente está construindo no teu coração para você receber o que Deus tem para ti hoje. A Bíblia, meus amados, ela nunca se torna demais na tua vida. O ABC do Evangelho, ele se chama ABC por um motivo. Quem estuda matemática sabe que ele não pode ficar só fazendo cálculos avançados. Ele tem que o tempo todo estar fazendo exercício das fórmulas mais básicas. Porque as fórmulas mais básicas é o princípio de toda a estrutura matemática que ele vai aprender lá na frente. Não importa quanto tempo passou, quantas vezes tu já leu. Todas as vezes que tu lê a palavra, os princípios básicos da palavra, tu vai entender algo novo da parte de Deus para a tua vida. Mas talvez o que eu vou dizer agora você não sabe. Talvez. A palavra que nova, que ele diz nova criação, nova criatura, é a palavra no grego protótipos. Alguém já ouviu isso? Sabe o que significa protótipo? Significa que é o primeiro da sua espécie. Não existe nenhum outro modelo, ele é o protótipo. Quando você disse sim para Jesus, algo aconteceu dentro de você. Sabe o que é um novo nascimento? É mudança de DNA. Você se tornou uma nova criação. Agora não é nenhuma outra criatura que a gente saiba, ok? Na existência que Deus fez como uma nova criação em Cristo Jesus.
Nós somos os únicos seres criados por Deus que a gente habita em duas realidades ao mesmo tempo. Eu provo para você pela palavra. Aleluia. Nós vivemos nesse reino natural, certo? E a Bíblia diz que nesse exato momento nós estamos assentados com Cristo à destra do Pai. Viu? Tu habita em dois lugares ao mesmo tempo. Ah, mas eu não creio nisso. Não muda a verdade. Deixa eu colocar de outra forma. A Bíblia diz que a natureza clama com grande expectativa pela manifestação das glórias de Deus. Da glória dos filhos de Deus. Amém? A natureza sabe quem tu é. A Bíblia diz que os anjos do Senhor são enviados para ajudar aqueles que têm o privilégio de carregar as boas novas do reino. Quem que é que tem o privilégio? Você. O homem. A humanidade. Então os anjos sabem quem tu é. Eles estão aqui para te servir. Deus sabe quem tu é, lógico. Jesus, o Espírito Santo, todas as criações no reino celestial sabem quem tu é. Deixa eu falar uma coisa que talvez você não saiba. Os demônios também sabem quem você é. Por isso que eles estão tentando parar você. Em outras palavras, a natureza sabe quem você é. Os anjos sabem quem você é. Os demônios sabem quem você é. Deus sabe e fala quem você é. Sabe quem é que não sabe quem você é? Nós mesmos. Glória a Deus. Aleluia. 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 Ser filho de Deus significa que você tem uma herança. Parte da tua herança é fluir nos dons do Espírito Santo de Deus. Parte da herança como filho e filha de Deus é você manifestar o reino. Assim como Jesus fazia. Isso, meu amado, não é uma opção. É uma realidade que você tem acesso. Aleluia. Porque Jesus, quando ele estava nesse mundo, ele ensinava, pregava, curava. Todas as vezes. Se você procurar nos evangelhos. Louvado seja o santo nome do Senhor. Abra a palavra de Deus comigo em 1 Timóteo 1. E eu vou encaminhar agora para o final. Nós vamos orar. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. 1 Timóteo 1, versículos 18 e 19. Aleluia. Aleluia. Todo mundo precisa ser ministrado, irmãos. Todo mundo. Antes do pastor ser pastor, ele é ovelha. Não tem herói nessa história. Não tem. O único herói é Jesus. Então, constantemente, não a gente apenas tem que orar pelos nossos irmãos. Acho que falhou o microfone. Aleluia. Chorotocorros. Amém, amém. Som. Chorotocorros. Eu falo tanto que até acabou a bateria do microfone. Eu vou te dizer, cara. Alô, som. Ele tá arrumando lá. Tá mutado lá. Alô, som. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, todo mundo precisa ser ministrado. Amém? Como é que você vai orar para alguém quando você está ferido? Da onde vai sair? Aonde você vai estar? Onde vai ser a base da tua fé? Se não for no amor do Pai. Porque a Bíblia diz que a fé opera pelo amor. Pelo amor. Amor de quem? O teu? Não, de Jesus.
1 Timóteo 1, 18 e 19 diz assim: este mandamento eu te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. Agora olha o que ele diz. A unção de Deus está forte. Conservando a fé e a boa consciência. Diga boa consciência. A qual alguns rejeitando fizeram naufrágio na fé. Tu percebe a importância da tua consciência? De uma mente renovada em Cristo Jesus? Ela pode cessar a fé que opera pelo Espírito através da tua vida. Dependendo da forma como tu pensa, é o que tu libera. Aleluia. E eu quero dizer para você que consciência limpa é pensar sobre si mesmo da mesma maneira que Deus pensa sobre você. Essa é a chave. Porque a tua identidade é a tua casa. O propósito é como você usa ou preenche a casa. E filiação, o fato de você ser filho, é a fundação da casa. Porque quando não nos sentimos amados, a gente quer ser admirado. Porque tu procura validação em outras pessoas. É só quando você tira os olhos de você mesmo é que você consegue, de fato, ministrar cura e o sobrenatural de Deus nas vidas das pessoas. Irmão, se eu estivesse olhando para mim, eu não teria nem coragem de estar aqui. Quando eu vou orar por enfermos, por exemplo, os meus olhos têm que estar 100% no Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque o inimigo vai vir com perguntas do tipo: e se ele não for curado? E sabe o que é irônico? O medo não é se a pessoa não for curada. O medo é o seguinte: eu estou sendo bem vulnerável aqui com vocês, porque isso aqui é uma escola de cura. Então você vai passar por isso, porque o inimigo, só muda nomes e endereços, a estratégia é sempre a mesma. Ok? Então o medo não é se a pessoa não vai ser curada. O medo é o seguinte: e se ela não for curada, o que vão pensar de mim? Percebe? Que os olhos estão em quem? Em você. Esse é o desafio, irmãos. Um dos. Mas quando você sabe quanto você é amado, você consegue tirar os olhos de você e olhar para as pessoas. Esse é o segredo. Essa é a chave. E eu quero dizer para você que a tua validação não vem do teu chamado. Não vem. Irmão, se você sair daqui e nunca orar por um enfermo, ainda que você vai estar limitando o poder de Deus na tua vida, o que Deus quer fazer através da tua vida, ok? Isso nunca vai desfazer ou anular o amor de Jesus por ti ou a validação que tu tem no amado. Nunca. Não é sobre o que você faz, é sobre o que Jesus fez por você. É a nossa posição em Cristo Jesus que nos capacita para fazer as obras do Rei. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E o Espírito Santo, ele sempre, sempre, sempre vai pegar junto contigo. Sempre. Aleluia. Fica de pé, por favor. Olha só, quando nós oramos por cura, é essencial, ok? Que você escute o que a palavra está dizendo sobre o teu problema. Então, quando você está ministrando para alguém ou sendo ministrado, eu vou te dar o meu exemplo. Eu estou sempre fazendo perguntas para o Espírito Santo. Espírito Santo, o que está acontecendo com essa pessoa que eu não estou enxergando? Percebe? Ele conhece o teu coração. Sabe qual que é a melhor forma de conhecer o coração de alguém? Fazendo perguntas. É ou não é? Porque a qualidade das tuas perguntas vai revelar o teu coração. E a qualidade das respostas da pessoa vai revelar o coração dela para ti. Qual a melhor forma de conhecer o coração do Pai? Existem duas. Uma, pela palavra, olhando para Jesus, lógico. Mas a segunda, que é uma forma bem prática, que eu estou entregando aqui para vocês uma chave.
É você fazer perguntas pro Espírito Santo. Perguntas sobre você mesmo, perguntas sobre a pessoa que você está ministrando, o tempo inteiro você fazer perguntas. Porque perguntas, como o pastor Rui diz, perguntas exigem respostas. E o Senhor está sempre falando algo. Sempre, sempre. Haratoko. Porque a fé, ela não nega o teu problema. Eu vou encerrar com isso e a gente vai orar, ok? A fé, ela não nega o que tu está passando, o que tu está sentindo. A fé, ela nega que o teu problema, a tua dor, tem a última palavra sobre a tua vida. A fé é a certeza daquilo que eu não enxergo, das coisas que eu não vejo, que ainda não aconteceram como se já fosse. Não é? Mas deixa eu te dar uma chave aqui, para a gente orar. Presta atenção nisso. A fé não opera no amanhã. A fé, ela não almeja algo, ela possui. A fé, ela é para hoje. Diga, a fé é para hoje. A minha cura é para hoje. Os dons de Deus é para hoje. Aleluia. Quando você diz um dia eu vou ser curado, você está falando esperança sobre você. A esperança trabalha com o futuro. Mas quando você diz não, pelas suas pisaduras, nós já está onde? No presente, no futuro ou no passado? Já foi. Ok? Então a fé, ela toma posse daquilo que Jesus já conquistou com você na cruz. Por isso que você não pede para o Pai curar ninguém. Tudo que Jesus conquistou por nós na cruz, irmãos, nós tomamos posse pela fé. Tudo. Não é um dia, querido. Um dia Deus vai me curar dessa depressão. Um dia Deus vai me livrar desse trauma. E ainda que muitas vezes seja um processo, mas não é o processo de que Deus vai fazer um dia. É porque você ainda não entendeu a verdade. E quando tu alinha o teu coração com a verdade, o sobrenatural de Deus, o Espírito da verdade, testifica ao teu favor. Ponto final. Aleluia. Aleluia. Às vezes esse processo pode demorar um pouco, porque você está entendendo aos poucos pela palavra o que ela disse sobre você. Por isso que às vezes a cura é progressiva. Mas quando a vontade do Pai é que você seja curado hoje. Por quê? Porque a fé opera no agora. Aleluia. Deus quer te entregar algo hoje. Hoje. Yes, atakaharatoko. Shireteki ereitakahas. A palavra que você conhece é a palavra que você vive. Eu posso conhecer essa Bíblia aqui de capa a capa, mas se eu não viver ela, eu não vou ter autoridade para falar. E eu estou falando isso para você hoje, porque tudo que eu estou falando aqui, tudo que o pastor Rui está falando aqui, é algo que nós vivemos com o Senhor. Depois, na próxima sessão, a gente vai falar testemunhos, a gente vai falar um monte de coisa, a gente vai mais para a parte prática, ok? Mas eu estou adiantando isso para você porque eu quero que você entenda que a vontade do Pai é que você comece a praticar hoje o que Ele já falou para você, o que já está escrito a teu respeito. Aleluia. Aleluia. Coloca a mão no teu coração, fecha teus olhos e vou orar por ti. Hoje o Senhor colocou no meu coração que existe destinos proféticos sendo liberados aqui. E uma unção capacitadora que vai levar você a viver o que Deus está falando. Ah, irmão, mas eu não estou sentindo. Cara, tu não é movido pelo que tu sente. Tu é movido pela fé na palavra. Pai, na autoridade e poder do nome do Senhor Jesus. Sakarata Kahash. É isso. O Espírito Santo começou a tocar algumas pessoas. Desde que eu estava falando mais cedo, o Senhor está colocando algo novo no coração de algumas pessoas. E eu quero dizer para você que não é da tua cabeça. Eu quero dizer para você que é o Espírito de Deus falando no teu coração. E até o final dessa noite vai ficar muito mais claro. Ah, irmão, eu não estou ouvindo nada. Até o final dessa noite vai ficar muito mais claro. Pai, na autoridade e poder do nome do Senhor Jesus, eu declaro agora, Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo,
a Tua palavra penetrando nas camadas mais profundas do coração de cada vida que aqui está, Pai. Eu não conheço essas pessoas que estão aqui, mas Tu conheces, Senhor. Tu sabes o que cada um tem passado, Tu sabes a expectativa de cada um, Tu sabes, Senhor, daquilo que eles têm clamado a Ti no secreto. Pai, na autoridade e poder do nome do Senhor Jesus, eu repreendo agora, Senhor, toda ação do inimigo tentando distrair eles de um relacionamento íntimo e pessoal contigo. Eu repreendo agora toda ação do maligno, Pai, contando meias verdades, mentiras, Senhor, direto das trevas, Pai, tentando deturpar a Tua palavra nos seus corações. Pai, na autoridade e poder do nome do Senhor Jesus, eu declaro, Senhor, cada pessoa ao som da minha voz, recebendo agora, nesse momento, da cabeça e a planta dos pés, uma nova unção, Pai, uma nova página sendo virada no coração deles, Pai, uma nova, Senhor, capacitação pelo Teu Espírito para viver algo novo que eles nunca viveram até aqui. Pai, eu declaro na autoridade e poder do nome do Senhor Jesus, que à medida que essas pessoas estão ouvindo o Teu Evangelho, até o final dessa noite, Pai, essas pessoas terão um encontro de poder contigo, essas pessoas terão um encontro, Senhor, de íntimo e pessoal contigo, porque aquele que olha nos olhos de amor do noivo, Pai, jamais poderá ser da mesma forma, jamais poderá permanecer da mesma forma, porque é os Teus olhos de amor, Senhor Jesus, que fala mais alto sobre as nossas vidas, do que os nossos pecados, do que o nosso passado, do que a gente está vivendo, do que um diagnóstico médico, do que um trauma familiar, do que um trauma com filhos, do que Obrigado, Espírito Santo, porque Tu é o Espírito da verdade. Enquanto nós oramos a Tua verdade, Tu está agindo ao nosso favor. Obrigado, Senhor, porque nenhuma pessoa que aqui está sairá sem receber o Seu galardão, Pai, porque é pela fé que nós ativamos o Teu sobrenatural, é pela fé na Tua verdade que Teu Espírito está declarando agora, Senhor, e entregando na vida dessas pessoas algo que eles têm pedido a Ti, Pai, e que está disponível. Eu declaro corações sendo sarados agora. Até o final dessa noite, Senhor, um destravar na vida dessas pessoas, nas 3 dimensões, física, emocional e espiritual, na autoridade e poder do nome do Senhor Jesus. Tudo que não pertence ao Senhor, vem para fora, na autoridade e poder do nome de Jesus. Todo pensamento contrário à palavra de Deus. Obrigado, Pai, porque o que nós vamos viver hoje será sobrenatural na Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém, amém, aleluia. Glória a Deus, amém, irmãos? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia.